religião se aprende em sala de aula ou é algo que deve ser tratado dentro de casa, de acordo com a crença da própria família? Muitas escolas particulares são administradas por grupos religiosos e contam com esta disciplina em seus currículos. Em relação às instituições públicas, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2017, determinou que qualquer religião pode ser abordada em sala de aula, mas que, conforme estabelece a Constituição, este tipo de ensino é facultativo. E sobre este tema, recentemente uma lei passou a permitir que estudantes tenham reposição de aulas ou provas perdidas por motivos religiosos. Como tudo isso é aplicado na prática? É o que vamos falar no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição estabelece que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Para falar sobre religião nas escolas, eu converso com a professora Denise Vasconcelos, que é pesquisadora na área do direito à educação e diversidade social, étnica, cultural e religiosa, e também com o advogado Laerte Queiroz, que atua na área de direito religioso. Muito obrigada por virem até aqui ao artigo 5º. Professora Denise, as diferenças religiosas ainda são um grande problema no Brasil? Hoje em dia já há mais respeito? Sim, a Lei de Diretriz e Base da Educação, no seu artigo 33, ela protege, a diversidade cultural e religiosa, entretanto, na prática, a globalização, o multiculturalismo, essas novas questões ligadas a gênero, raça, etnias, religiões, tudo isso enseja novas discussões e novas problemáticas. Por isso, a importância de discutir esse tema, principalmente atrelado ao direito à educação, justamente para ter efetivamente esse respeito. E o direito, doutor Laerte, tem evoluído no sentido de garantir essa liberdade religiosa que a nossa Constituição prega? Olha, Flávio, eu tenho uma visão bem otimista daquilo que está acontecendo no Brasil. Eu acredito que essa lei 13.796 de 2019, ela é uma evolução para o campo do direito religioso, no que tange aos direitos fundamentais ligados à liberdade religiosa. Creio que há uma evolução, sim, no direito brasileiro. E agora é lei, como a gente acabou de falar. Estudante que por motivos religiosos precisar faltar a aula ou perder provas não pode ser prejudicado, tem direito à reposição. Vamos conferir a reportagem. Vanessa faz parte da comunidade adventista do Sétimo Dia, religião evangélica que reserva os sábados para a prática de jejum e oração. Por isso ela conta que foi difícil terminar o ensino médio. Às vezes acontecia de professor cumprir matéria e tinha que ir aos sábados. E eu tinha que escolher em pagar a matéria, porque às vezes os professores não queriam dar a prova para a gente, né? Então, e não entendia o fato da gente estar exercendo a nossa fé, né? E infelizmente muitas vezes chegava a perder a matéria por conta disso. A Lei 13.796, que entrou em vigor em março deste ano, veio para mudar esta realidade. Alunos que por motivos religiosos deixam de fazer provas ou perdem aulas têm direito legal à reposição. Esta advogada explica que a lei traz segurança jurídica para os estudantes, ou seja, garante o direito de exercer a liberdade religiosa. Mas vale ressaltar que o aluno deve comunicar com antecedência que precisa faltar. O aluno ele deve fazer um requerimento prévio, deve avisar com antecedência, explicar a situação e daí a escola vai ficar a cargo de agendar com esse aluno uma nova data para a realização dessa atividade. Essa atividade ela tem que ser feita no turno que o aluno está matriculado, não pode ocorrer em outro horário que o aluno não possa e se for feito um agendamento deve ser feito com a anuência do aluno. Professora Denise, agora é lei e as escolas têm que oferecer alternativas para o aluno. Mas já existia um bom senso, uma negociação aí nas instituições? Sim, sempre houve muita discussão, principalmente porque, de um lado, nós tínhamos essa questão da liberdade religiosa e, por outro lado, alguns críticos entendiam que isso fornecia um período prolongado de descanso para aquelas pessoas, que exigiam essa aplicação de provas ou trabalhos em um dia alternativo. Mas, com a vinda dessa norma, veio a trazer a obrigatoriedade, desde que o aluno requeira previamente à instituição de ensino, a ser aplicada uma prova ou um trabalho em um dia alternativo. E aí, como a advogada bem falou, tem que ser feito previamente esse requerimento, tem que ser uma matéria de acordo com aquela disciplina que está sendo ensinada. Se for, por exemplo, um trabalho, deve ser informado anteriormente como será esse trabalho, qual é o objetivo, qual o tema, qual o prazo de entrega. Lembrando que essa norma ela teve 60 dias de vacatio legis, ela já está em vigor e foi dado também um prazo de 2 anos para as escolas se adaptarem totalmente.
E falando em prazo, doutor Laerte, o aluno tem um prazo especificado em lei para poder avisar que ele não pode fazer a prova naquele dia por motivo religioso ou não pode ir à aula naquele dia? A lei ela não estipulou nenhum prazo. Ela diz que as instituições de ensino elas deverão trazer uns critérios que serão estabelecidos. Então, ficou a critério das instituições de ensino e o aluno vai ter que observar o prazo estabelecido pela própria instituição. Agora, se a instituição, por exemplo, começar a colocar empecilhos ali para poder remarcar isso, qual é o direito de um pai ou de um aluno nesse caso? Eles terão que se valer do Poder Judiciário, buscando ali uma solução por litígio, né, para essa recusa de um direito fundamental do aluno, e também podem fazer reclamações junto ao MEC acerca do descumprimento normativo da Lei de Diretrizes Básicas. E a própria Secretaria de Educação do município pode ser acionada também nesses casos? Também. Eu aconselharia também a buscar junto à Secretaria de Educação, seria uma ótima alternativa. Professora Denise, e no caso dos concursos, como é que funciona? Houve mudança nas regras também ou já há um entendimento de que as provas devem ser no domingo para não causar problemas para ninguém? Já tivemos casos, né, em que eventualmente alguma atividade daquele concurso foi marcada, por exemplo, no sábado. Essas pessoas que procuram o judiciário, existe entendimento, inclusive do STF, é expresso de que, nesse caso, a administração pública tem sim que dar uma alternativa para que aquela atividade do concurso seja realizado em outro dia, que não seja aquele dia de guarda religiosa. No âmbito federal já costuma ser realizado aos domingos, a gente pode até exemplificar o caso do Enem, por exemplo, do Exame Nacional de Ensino Médio. Mudou as datas, né? Exatamente, antes ocorria aos sábados e domingos, a prova se iniciava a 1h, às 13 horas. Aqueles alunos da religião, né, que não podiam exercer aquelas atividades acadêmicas até o pôr do sol, ficavam em uma sala e apenas às 19 horas começavam a fazer a avaliação. Entretanto, desde 2017, isso já mudou e esse exame já ocorre em 2 domingos, ao invés de ser no sábado e no domingo. E é até interessante que os próprios estados, eles também costumam ter legislação estadual específica. Por exemplo, lá no Ceará, nós temos a Lei 12.129, desde 93, de que traz expressamente que qualquer vestibular ou concurso, né, para provimento de cargo público, ele seja realizado de sexta a domingo, de 8 às 18 horas. E é importante, né, doutor Laerte, ter essas previsões legais até para poder fazer valer a nossa liberdade de religião ali expressa na Constituição, né? Exatamente. Como eu falei, é um direito fundamental, a livre manifestação de consciência e de crença. Então, essa legislação vem para aprimorar, vem para esclarecer eventuais dúvidas acerca de direitos fundamentais dos alunos. E o ensino religioso gera muitas dúvidas. A nossa equipe foi às ruas e voltou com algumas perguntas a serem respondidas pelos nossos convidados. Vamos à primeira delas. Pode mostrar aqui. Um estudante pode se recusar em uma aula de ciências biológicas a realizar experimentos com animais por causa da religião? Doutor Laerte, a lei fala especificamente de reposição de aulas e provas, mas em relação às atividades curriculares, como é que fica? Bem, Flávia, eu costumo dizer que a lei ela tem uma finalidade. E a finalidade dessa lei ela busca assegurar a liberdade religiosa, a liberdade de consciência dos alunos. Apesar dela fazer uma abordagem apenas à prova e horário de aula, eu creio que numa interpretação extensiva, buscando atingir a finalidade da norma, há que ser ponderado também essa questão dos animais. No caso do aluno se recusar a fazer algum experimento científico por conta da religião, do sistema de crença dele ser contrário a esse tipo de atuação. Quer dizer, se a escola, por exemplo, encrencar ali e achar que tem que fazer, ele pode até conseguir buscar esse direito na justiça? Com certeza. Mas vale o bom senso, né, professora Denise? É possível avaliar o conhecimento científico de uma pessoa sem invadir a crença dela ou trocar, por exemplo, um experimento por outro que não vá contra o que ela acredita? Eu acho que mesmo que não haja maus tratos com os animais, é possível sempre que a instituição de ensino busque alternativas, seja passando filmes, por exemplo, recursos audiovisuais, simuladores, por exemplo, dos animais, né, para que haja aquela possibilidade facultativa. Entretanto, muito se discute, principalmente quando se trata do ensino superior, em que aquela pessoa se matriculou naquele curso, por exemplo, vamos supor, né, no caso do ensino superior, se não seria desrazoável alguém que se matriculou naquela disciplina, por exemplo, ou que optou por aquele curso no ensino superior, exigir, por exemplo, uma adaptação curricular. Isso, claro, que desde que não haja maus tratos, né, e que não exista essa possibilidade alternativa.
Aí é questionável, né? Porque a pessoa já sabia o que estava por vir e tem a opção. Mas no caso de uma escola fundamental ou ensino médio, aí não tem escolha. Ou até mesmo de uma faculdade com grade fechada, né? Não seria razoável, por exemplo, o aluno que vai cursar veterinária não querer mexer nos animais. Seria totalmente fora da razoabilidade, né? Acredito que tem que se pautar no bom senso e as pessoas precisam entender que a legislação ela não vem trazer um comodismo para o aluno, mas ela vem buscar uma solução para que o seu direito à liberdade religiosa seja respeitado. Então, sempre vai ter a possibilidade de criar uma prestação alternativa para substituir a originária, desde que, obviamente, seja razoável, né? No caso, um aluno que vai cursar veterinária não querer fazer experimento científico em animais não seria razoável, ele poderia buscar outro curso. E nós temos mais uma pergunta gravada nas ruas. Vamos conferir. Gostaria de saber se o aluno pode se recusar a frequentar as aulas de religião se a crença dele for diferente. Professora Denise, a gente sabe que muitos pais escolhem a escola porque tem valores parecidos com o que a própria família tem. Mas outros escolhem por saber que tem um ensino ali de mais qualidade. O que fazer se essas duas coisas entram em conflito? Se a escola que ele escolheu tem outro tipo de crença? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura aos pais, né, no seu artigo 33, essa transmissão familiar das suas crenças, por exemplo, das suas crenças, inclusive as suas crenças religiosas. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz a questão do direito da criança e do adolescente da sua liberdade religiosa, da sua manifestação de culto. E nesse caso específico, né, eventualmente do ensino religioso, nós temos na Constituição o artigo 10, parágrafo 1º, que traz, né, o ensino religioso de matrícula facultativa. Então, é possível, sim, que aquela criança ou aquele adolescente se recuse a se matricular naquela disciplina. Pois é, doutor Laerte, mas aí a disciplina como um todo é dispensada ou o aluno tem que cumprir uma outra disciplina? Na prática, como é que funciona esse direito? Então, essa disciplina, como bem disse a professora, ela é facultativa. Ele pode não optar por fazer ela e pode optar por fazer uma outra atividade complementar, né? Fora a questão da religião, da aula de ensino religioso. Mas o ideal é o quê? O pai já procurar alguma coisa próxima à crença dele para poder não ter esse tipo de problema? É o ideal. Como bem disse no início, existem escolas que têm excelente qualidade de ensino e aí os pais tendem a colocar as crianças, mas já sabendo que é uma escola que tem um ensino religioso direcionado. O ideal é que possa ter um bom senso e conversar antes de matricular o aluno para saber que tipo de atividade extracurricular ele pode fazer no lugar da atividade religiosa. Porque, de qualquer forma, o direito dele está garantido. Resguardado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre religião nas escolas. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Laerte Queiroz, que atua na área de direito religioso, e também com a professora Denise Vasconcelos, que é pesquisadora na área do direito à educação, diversidade social, étnica, cultural e religiosa. E por decisão do Supremo Tribunal Federal, a promoção de crenças no ensino religioso em escolas públicas é livre, mas a matrícula é considerada facultativa conforme prevê a nossa Constituição. As aulas podem estar ligadas a uma crença específica e não há impedimento para que um religioso, um padre ou um pastor, por exemplo, seja o responsável pela disciplina. E nós temos uma pergunta relacionada ao ensino público. Vamos conferir aqui. Como funciona o ensino religioso nas escolas públicas? Professora Denise, o STF determinou que é facultativo. Como é que é decidido se a escola vai ou não ter um ensino religioso e como será esse ensino religioso? Em regra, as escolas, elas têm essa disciplina, mas como a gente falou, de matéria facultativa, entretanto, isso é bem variável. Tem escolas que são mais direcionadas, por exemplo, para o catolicismo, tem outras que são mais relacionadas aos evangélicos, por exemplo. Isso tudo fica a critério de cada instituição pública.
E como é que isso tem que ser passado para os pais e para os estudantes? Tem que ser avisado com antecedência, doutor Laerte? Sim, é interessante que a instituição de ensino ela comunique aos pais qual disciplina de liberdade, de religião está sendo direcionada naquela escola. Até mesmo porque nós temos uma laicidade que é conhecida como laicidade colaborativa, onde o Estado, quando houver interesse público, o Estado tem que incentivar o aspecto religioso. Então, nesse caso, é bom que a escola avise com antecedência para que possa, se for o caso, se tiver uma abrangência maior de alunos de determinado segmento religioso diverso àquele que vai ser estabelecido como o ensino religioso, eles possam abrir uma outra matéria de direito religioso, abrangendo aí um outro estudo religioso. Isso é interessante, né? Pode até ter duas disciplinas, quem se identifica mais com uma vai para aquela, quem se identifica mais com a outra vai para aquele outro lado. O ideal é que se consiga chegar nesse patamar, onde as escolas tenham diversas religiões, né, diversas aulas de ensino religioso para que possa direcionar os seus alunos. No Brasil é um pouco difícil, porque nós temos diversas religiões. Mas seriam muitas matérias. Seriam muitas, acho que seria só ensino religioso. Doutor Laerte, tem que ter um ensino religioso na grade curricular ou não? Não, ele é facultativo. A decisão, inclusive, a própria Constituição já vem tratando desse tema, dizendo que é facultativo. A Lei de Diretrizes Básicas diz que é facultativo e a própria decisão do Supremo reconheceu a facultatividade desse ensino. Mas na maioria das escolas existe essa disciplina, professora Denise? O que a senhora pesquisou aí nessa área? A maioria das escolas tem essa disciplina de ensino religioso, tanto é que na minha pesquisa, né, na minha tese de doutorado, que é sobre direito à educação, eu tento fomentar muito isso, para que haja inclusive uma formação docente para essa sensibilidade diante de todo o multiculturalismo que nós estamos inseridos, né, para que tudo isso seja valorizado em prol, né, de uma cultura, de uma convivência mais harmoniosa. E nós vamos à última pergunta das ruas. Pode mostrar aqui. Caso um pai se incomode com um símbolo religioso em alguma instituição pública ou privada, pode interferir nesse assunto? Doutor Laerte, o pai tem esse direito ou não? Olha, isso é um tema bem complexo. Muita discussão sobre isso. Muita discussão, inclusive nós já tivemos discussões no CNJ acerca do símbolo religioso nas repartições públicas, né, principalmente no Poder Judiciário. E ficou reconhecido que o símbolo religioso ele não ofende a laicidade do Estado. Eu fui presidente da Comissão de Liberdade Religiosa no último triênio da UABDF e eu costumava dizer que, às vezes, as pessoas confundem a liberdade religiosa com intolerância religiosa. O fato de ter um símbolo de determinada religião em determinado lugar, ele não pode ofender a religiosidade da outra pessoa. Ele não, para mim, do meu ponto de vista pessoal, ele não ofende a liberdade religiosa da outra pessoa. Se eu, que luto pela liberdade religiosa, vejo um símbolo de uma religião diversa da minha e eu luto para que seja retirado, a minha opinião é que eu estou sendo intolerante contra a religião do próximo. Então, sempre eu aconselho a permitir e, no caso, buscar para que tenha espaço nos ambientes públicos para os diversos símbolos religiosos. Não é o fato de você estar defendendo a sua religião que está atacando a outra, né? Não significa isso, até porque o Brasil ele é um país extremamente religioso. Existe uma população predominante, né, cerca de 85% da população é designada cristã. Então, nós temos que entender que, além do aspecto religioso, há o aspecto cultural, que o Brasil ele foi um país extremamente católico. Então, tem toda a questão cultural também desses símbolos religiosos. Pois é, professora Denise, a gente é um país extremamente religioso, mas ao mesmo tempo é um país laico também. O que isso significa na prática? Sim, o Estado laico, ao contrário, né, do Estado ateu ou Estado agnóstico, que existiria essa descrença, no Estado laico tem um respeito, né, por todas essas diversidades religiosas. Então, como bem disse o doutor Laerte, esse tema desses símbolos religiosos em repartições públicas, em especial no caso do Judiciário, o CNJ apreciou vários pedidos de providência e entendeu que aquilo ali, aquele símbolo religioso não feria a laicidade estatal. É até muito interessante, no âmbito da União Europeia, teve um caso bem emblemático que foi julgado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Foram pais italianos que questionaram a presença daquele crucifixo nas escolas italianas. E o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem entendeu que aquilo não feria a laicidade estatal. Quer dizer, uma discussão que está no mundo todo, né? Sim. E nas instituições de ensino aqui no Brasil, como é que fica? A maioria tem símbolos religiosos ou muitas optam por não ter para poder evitar problemas, justamente?
A maioria das escolas, pelo menos as que eu frequento, até porque eu tenho um projeto de extensão lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que leva palestras para escolas públicas, é um projeto chamado Socializando o Direito. Inclusive, esse é o tema da primeira palestra desse ano, até foi sobre isso, direito à educação, a gente tentar trazer essa sensibilidade para essa diversidade religiosa. Mas, na prática, eu sempre observo, e é interessante também a gente destacar que isso é só uma problemática, existem milhares. Por exemplo, no Ceará já teve um menor que ele foi impedido de assistir aula porque ele estava com a cabeça coberta. E a norma interna da escola vedava o uso de qualquer indrumedária na cabeça, boina, chapéu, só que ele estava usando aquela proteção por conta da religião dele. Ele estava de resguardo espiritual, ele era o bandista. E ele foi impedido. E aí, como compatibilizar isso? Isso já, na França, por exemplo, a questão da burca, muitas meninas já foram impedidas de assistir aula porque estavam usando a burca durante a aula. E aí entra todos aqueles direitos em jogo, né? Tanto a liberdade da mulher como a própria escolha da mulher também. Pode ser que não seja um caso de opressão, por exemplo, ela não está obrigada a usar aquilo e ela opte por usar. Será que aquilo compromete, por exemplo, a igualdade das outras pessoas que estão ali de uniforme? Ou, por exemplo, aquilo ali pode ser uma ameaça à segurança nacional, já que aquelas meninas têm a dificuldade de ser identificadas, elas podem esconder objetos cortantes, por exemplo, armas. Como compatibilizar tudo isso? Tem até outro exemplo muito interessante de a uniforme da escola, foi aqui no Brasil, que era o calça comprida, e aquelas meninas de uma determinada religião não podiam usar aquele traje. E aí foi feita uma adaptação para que fosse uma saia e elas pudessem usar aquele uniforme sem qualquer prejuízo à sua crença religiosa. E é importante, né, doutor Laerte, que as leis e até mesmo o entendimento das escolas se adapte para poder abranger todas as religiões. Por exemplo, a gente não tem só pessoas com religiões diferentes, mas tem outras pessoas de outras nacionalidades que vivem aqui no Brasil e que querem seguir os seus costumes. Isso é uma discussão muito grande aqui também, essa questão da burca, como a professora falou, do véu. É muito grande, não só no âmbito das escolas. Nós temos também a questão de aeroporto. Na hora de fazer a revista, nós tivemos recentemente uma decisão do TRF da primeira região que condenou o Distrito Federal a indenizar um judeu porque ele foi entrar no fórum, ele estava usando a quipá e ele foi barrado, não permitiram que ele entrasse. Então é uma discussão ampla, né? Não foge até do âmbito só escolar, mas vai para o dia a dia, acesso a repartições públicas, enfim. E eu creio que o direito está evoluindo. As pessoas, eu digo até que não é por maldade, é por desconhecimento da lei. Porque as pessoas têm um padrão e elas têm uma direção, só que elas não conseguem sair daquela situação quando aparece uma exceção à regra, que é, por exemplo, o judeu entrar com quipá na cabeça, que é um símbolo religioso, o aluno que está de burca na sala de aula, não é um privilégio, é algo que é essencial para ele, que diz respeito a quem ele é. Então, isso está evoluindo, eu creio que está evoluindo, eu creio que ainda nós temos muito que melhorar ainda, mas estamos indo bem. Já estamos no bom caminho, né? Com certeza. Bom, e na sua opinião, religião deve ser aprendida na escola? Acha que as instituições de ensino respeitam a liberdade religiosa? Vamos conferir as opiniões. A pessoa vai escolher a religião dela com a idade. Assim como o alimento, cada um escolhe o seu, do seu paladar, da sua preferência. Eu acho que não. A escola não tem que ensinar nada na religião. A escola também pode falar alguma coisa, pode ensinar alguma coisa, porque também faz parte, né? Que a gente é uma coisa só. A religião faz parte da nossa vida. A gente tem que falar da religião nas escolas, em qualquer lugar. Agora tem que respeitar, cada um tem sua religião. Eu acho que deve ser ensinado principalmente em casa. A escola é um complemento. Deveria ser ecumênico, de um modo geral, de forma que a criança não se prendesse à religião A, B ou C. Uma coisa bem democrática, uma coisa bem liberal, né? Onde a pessoa pudesse escolher, tivesse um poder de escolha. Tem que respeitar, né? Querendo ou não, cada qual tem a sua religião, futebol, ninguém discute, cada qual tem a sua. As pessoas falam muito aí em respeito, isso é essencial, né, doutor Laerte? Com certeza, eu acho que é fundamental o respeito. Eu acho que a gente deve partir do ponto de deixar a questão de sermos tolerantes. Tolerante é aquele algo que vem com dificuldade, que a gente aceita com dificuldade. Tolerando, como diz a palavra. Tô tolerando, né? Não estou suportando, mas estou aqui. E para partir justamente para a questão do respeito, saber que somos pessoas diferentes e temos direitos iguais de professar a nossa fé, independente de qualquer coisa.
E, nesse caso, o ensino ecumênico, como disse um dos entrevistados, pode ser a melhor opção, professora Denise? Eu acho que seria muito interessante uma disciplina não confessional. Aquela, né, que explanasse as diversas religiões, as suas práticas, a sua construção histórica, as suas bases dogmáticas. Eu acho que isso seria muito importante, até para uma própria conscientização, né, de que todos têm essa sua liberdade de escolha. Aquela pessoa que eventualmente não tem a mesma religião que a maioria, talvez privar aquela pessoa de um direito, por exemplo, seria até uma coação indireta dela se comportar como a maioria, né, a religião dominante. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu queria saber quais são as considerações finais de vocês, como evitar intolerância e violência religiosa nas escolas. Doutor Laerte. Eu acredito que a escola deve estabelecer um tratamento de igualdade, independente do sistema de crença, e ensinar as pessoas a respeitar os direitos de liberdade das outras. Eu costumo dizer que a gente não deve se pautar na questão religiosa. Por exemplo, eu sou cristão e sempre respeitei as diversos tipos de religião, me relaciono com toda e qualquer pessoa de qualquer outra religião. E eu aprendi isso não por conhecer aspectos religiosos de outra religião, mas porque eu aprendi que o ser humano merece respeito. Então eu acredito que a gente não deve trabalhar as diferenças, mas a igualdade. E para a senhora, professora Denise? Sim, é muito importante a gente tratar disso. Inclusive, nós temos, né, o Dia Nacional de Prevenção dessa questão da intolerância religiosa, que é 21 de janeiro. E eu acho que os alunos, eles devem ser, principalmente no âmbito da escola, incentivados, né, com práticas e conscientização da importância, né, dessa reflexão coletiva das diversas matrizes religiosas no âmbito escolar. Porque não seria papel do Estado ou da sociedade influenciar o modo como cada um professa a sua fé. Pois é, e já que está na escola, aproveitar para aprender com as outras religiões e com os outros colegas, né? Exatamente. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Professora Denise, doutor Laerte, muito obrigada por terem vindo até aqui, por todos os esclarecimentos. Obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.